Eu fiz um vídeo que mostra a rotina do planejamento, programação e controle da manutenção, mais precisamente o ciclo que forma o planejamento, programação e controle da manutenção. E eu queria ligar dois vídeos que eu fiz. Um eu falei bastante do que compõe esse ciclo e outro vídeo eu falei de uma rotina semanal que pode ser feita dessas atividades. Então eu queria ligar esses dois vídeos e mostrar de uma forma mais ampla, mais concreta e mais bem explicada como que você pode implantar a sua rotina de planejamento, programação e controle da manutenção dia a dia mesmo, né? Segunda fazer isso, terça aquilo, tal, dentro de um ciclo. Então primeiro eu vou passar o vídeo do ciclo na sequência da rotina semanal para que as duas coisas se encaixem. Eu acho que vai ficar bastante... eu acho que vai acrescentar bastante aí, ligar uma coisa a outra nesse ciclo de gestão. Olá, eu sou Igor Silveira da Manutenção em Ação e hoje eu vou dar uma passada rápida novamente no ciclo planejamento, programação e controle da manutenção. Então tudo inicia com o cadastro de equipamento, né, onde que a gente determina o tag de cada equipamento, a área em que ele pertence, os conjuntos e subconjuntos desse equipamento. E depois disso a gente tem a criticidade. Então a gente pega cada equipamento e define a criticidade de acordo com o algoritmo que vai avaliar a segurança, meio ambiente, qualidade, condições de operação desse equipamento, e ele vai me falar o quanto que ele é crítico no processo para que eu possa dar uma maior ou menor atenção dentro da minha estratégia de manutenção. E determinar essa estratégia é determinar quais manutenções que eu devo fazer. E para isso a gente constrói o plano mestre de manutenção, ou seja, o plano de manutenção que eu vou falar, nesse equipamento eu vou precisar de uma preventiva, de uma preditiva, de uma inspeção, de acordo com a criticidade, e os itens que vão estar para cada uma dessa estratégia de manutenção. Seja semanal, mensal, enfim, não importa a periodicidade, ou mecânica, elétrica, com o equipamento parado ou não, porque tudo isso, todos esses planos de manutenção, eles vão virar ordens de serviço que vão estar num plano de 52 semanas de manutenção preventiva, né? Então, essas ordens de serviço, elas vão ser dentro de um software de manutenção, se a empresa tem um software de manutenção, elas vão ser geradas automaticamente, se não teria que ter um controle manual mesmo, seja no Excel, no papel, enfim, para a geração dessas ordens de serviço. Essas ordens de serviço, por sua vez, elas vão entrar num planejamento, ou seja, numa carteira de serviço, para que a gente possa prover recursos para que essas ordens sejam executadas. Então, materiais necessários, serviços necessários para que essa ordem seja executada. E ela, estando planejada, ela entra num cronograma que é a programação, ou seja, aloca essa determinada ordem de serviço num tempo, num dia e hora determinado para que algum executante faça, e aí sim ela vai para a execução propriamente dita, que é a manutenção ali no equipamento, a atuação da equipe de manutenção no equipamento, e após essa execução feita, realizada, a ordem de serviço é encerrada. E aí, com essa ordem de serviço encerrada, a gente gera os indicadores e tem o controle da manutenção por esses indicadores que vão nos redirecionar no alinhamento a ter os resultados que a gente busca, atingir as metas que a gente busca. Então, esse é o ciclo básico de planejamento, programação e controle da manutenção. Então, como eu falei, esse é o vídeo que mostra o ciclo do planejamento, programação e controle da manutenção. Na sequência, agora eu vou passar um vídeo que como a gente pode fazer dentro da semana, dia a dia, a rotina para cumprir todo esse ciclo de gestão. Nesse vídeo agora. Hoje a gente vai falar sobre a rotina do PCM, né? E vamos colocar essa rotina dentro do software Melvin que eu mostrei semana passada. Hoje eu vou falar novamente sobre ele. Mas eu queria principalmente um software de manutenção sem uma rotina de trabalho pré-determinada, o que fazer com ele não vai adiantar muita coisa, né? Então a gente tem que estar sempre ligado que é uma ferramenta para o nosso uso, mas se a gente não souber como usá-la, não vai adiantar, não vai gerar resultado, né? Então a gente construiu o Melvin, mais uma vez, né, que é o software de manutenção,
de uma forma que você pode usar ele bem intuitivo, né? Ou seja, cada tela, a construção de cada tela e da sequência das telas, ela vai te levando praticamente automático aí a você fazer uma boa gestão, né? Então a gente procurou fazer de uma forma bem intuitiva, seguindo o que a gente vem vendo, né, nas redes sociais, tudo, enfim. O nosso questionamento sempre foi assim: uma pessoa que cria uma nova conta no Facebook não precisa ter um treinamento para usar o Facebook. Ele intuitivamente, você vai usando ele, vai conseguindo usar todas as funcionalidades, enfim. Então, a mesma concepção a gente fez para o uso do Melvin, né? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, vamos conceituar primeiro aqui a rotina de planejamento, programação e controle da manutenção, para a gente ir para o Melvin, ver o que essa ferramenta pode nos ajudar, né? Eu gosto de chamar mais de rotina do PPCM. Por quê? Porque a gente está falando aqui de programação, planejamento, programação e controle da manutenção. Então, basicamente, o que a gente faz aqui na rotina, planejamento, programação e controle da manutenção, vamos conceituar cada termo desse daqui. Então, planejar no nosso contexto, tá? Planejar é prover recursos. Sejam eles recursos, mão de obra, materiais, serviços, né? Então, basicamente, tá? Eu tô falando de uma forma bem rápida aqui, bem simples, para a gente entender o que é cada termo desse, para a gente aí sim ir para o software, enfim. Então, planejar. Programar. Programar é colocar os serviços numa linha de tempo. Quer dizer, confeccionar o cronograma, que na maioria das vezes a gente está falando de um cronograma semanal, né? O pessoal chegando aí, os comentários podem ir colocando aí que ou eu, ou o Eymar, ou nós dois, né, vamos respondendo aos comentários. Então, primeiro, planejar, prover recursos para que o serviço seja executado. Programar, colocar o serviço numa linha de tempo, ou seja, a gente vai fazer um cronograma semanal. E, por fim, controlar, que no caso aqui controlar, então, encerrar as ordens de serviço, que nada mais é do que gerar histórico e indicadores. Então a gente vai gerar os gerar os históricos dos serviços e os indicadores consequentemente, né? Então, basicamente, a rotina, a função do planejamento, quando a gente fala do planejamento de manutenção, do setor de PCM e tudo mais, a gente está falando de planejar, programar e controlar. Planejar, então, prover recursos, programar, colocar os serviços numa linha de tempo e controlar e encerrar as ordens de serviço. Parece simples, parece básico, mas não é, porque quando a gente conceitua bem isso, a gente começa a entender como que nós vamos traçar uma rotina de trabalho. Então, quando eu estou falando de confeccionar um cronograma semanal, eu estou falando de criar uma rotina semanal de atividades. Então, vamos lá, nós temos... Nós temos todos os dias da semana aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o que nós vamos fazer? Cada um dos dias nós vamos ter uma atividade que vai ser a mais, que vai representar mais aquele dia, né? Não quer dizer que vai engessar a rotina, mas quer dizer que nós vamos ter uma rotina de trabalho onde basicamente a segunda-feira vai ser
para executar um tipo de atividade, a terça para outro tipo, a quarta para outro tipo e assim por diante, tá? Então vamos lá. Segunda-feira então. Segunda-feira a gente vai encerrar as ordens de serviço da semana anterior. Por quê? Porque a gente sempre está pensando na semana seguinte. Então se a gente está aqui, hoje é segunda-feira, se a gente está na segunda-feira, a gente está olhando para a próxima semana. Então, se a gente iniciou essa semana, o meu foco é aqui, é nessa próxima semana, né? Então, todas as atividades que eu for fazer vai ser para essa semana seguinte. Então, a primeira coisa que a gente faz durante essa semana é encerrar as ordens de serviço da semana anterior. Ou seja, o que estava programado na semana anterior, aquele bolo de ordens de serviço que foi executado, etc. Assim a gente espera, né, que seja um bolo de ordem de serviço, né, uma quantidade bem grande. A gente vai encerrar essas ordens de serviço. Com isso, eu vou ter algumas saídas aqui ao encerrar essas ordens de serviço. A primeira delas é saber quais OSs não foram executadas. E aí eu vou reprogramar essas ordens de serviço, né? Quem dera se a gente executasse todas as ordens que a gente programou. Isso praticamente nunca acontece. Então a gente tem que saber quais as ordens de serviço não foram executadas para a gente reprogramar. Outro ponto, a gente gera o histórico dos equipamentos, né? Toda história mesmo do equipamento, tudo que a gente sabe da vida do equipamento está ali no histórico, que nada mais é do que registrar o que foi feito, os serviços que foram feitos, etc. E, por fim, gera os indicadores, né? Os indicadores de desempenho. São eles que vão nos balizar, eles que vão nos falar qual caminho seguir, enfim. Então, para isso a gente encerra as ordens de serviço. E aí eu vou ter o controle do meu sistema, etc. Na terça-feira, então, eu vou trabalhar no planejamento das OS. Ou seja, eu vou correr atrás de recursos. Principalmente, eu estou falando recursos que são materiais e serviços. A mão de obra, eu estou considerando que a mão de obra fixa, que eu já sei ali, eu só vou ver quem está de férias, quem não está, etc. Mas é uma mão de obra mais ou menos fixa. Então, o que o planejamento vai trabalhar, propriamente dito, é o prover recursos para as ordens de serviço. Então, vou filtrar todas as ordens de serviço que ainda não têm recursos planejados e vou correr atrás deles, independente do que vai acontecer semana que vem. Esse é um ponto muito importante. Eu vou sair provendo recursos de tudo que eu preciso. E a gente vai falar isso com mais detalhe. Na quarta-feira, então, eu vou programar as OS. Então, o que é isso? Confeccionar o cronograma semanal da próxima semana. Nossa, Igor, mas na quarta-feira é o que eu sempre prezei, tá? Do cronograma da próxima semana sai na quarta-feira. E aí tem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que você tem tempo, porque se acontecer alguma coisa no planejamento, na programação, você ainda tem a quinta e a sexta-feira. Segundo, quanto antes você anda com a sua programação, antes também você pode liberar a própria equipe para treinamentos, para melhorar o processo, para melhorar o setor, enfim. Então, fazendo a programação, confeccionando todo o cronograma da próxima semana, já estando ele pronto na quarta-feira, ele é o melhor a se fazer, né? Então, na quinta-feira, a gente fica para pendências do planejamento e da programação. Então, os ajustes finais, tá? Estamos falando de ajustes finais do cronograma semanal. O detalhe aqui, que eu estou falando, contando como se fosse uma única pessoa, né? Mas pode ser que o planejamento, por exemplo, em grandes empresas, uma das empresas, por exemplo, que eu trabalhei, era um planejador para mecânica, um planejador para elétrica, um programador para elétrica e mecânica. Então, assim, uma pessoa fica por conta de programação semana inteira, outra do planejamento semana inteira. Mas ainda que o planejador trabalhe de segunda a sexta provendo recursos, materiais e serviços,
O programador vai pegar, na quarta-feira ele está fechando, então ele vai pegar o que está planejado até na terça-feira, ou seja, das semanas anteriores tudo, todas as semanas anteriores e assim por diante, tá? Vamos lá, respondendo algumas... Eu vou só concluir aqui, eu já respondo as perguntas do bate-papo aqui. Na sexta-feira, então, a gente fica com atividades de melhoria do processo, melhoria do PCM, que é analisar o que a gente pode fazer para melhorar o processo e melhorar. Isso inclui, inclusive, o preenchimento dos campos na ordem de serviço, etc., né? Estou vendo que o Emar já está respondendo alguma coisa. Mas então, assim, primeira coisa é a gente ter bem estruturado a nossa rotina de segunda a sexta. O que a gente vai fazer? Porque agora eu vou estruturar essa rotina dentro do Melvin e mostrar como é que ele vai nos ajudar de uma forma muito simples, muito intuitiva a fazer com que isso daqui aconteça, tá? Deixa eu só responder as perguntas antes aqui. Boa noite, acompanhando junto com as aulas da faculdade. Massa, o Marcelo está junto com as aulas da faculdade. Carlos Felipe, opa, boa noite. Igor, o software serve para qualquer tipo de segmento? Qualquer tipo de segmento. Por que o Emar já respondeu aqui? Por que qualquer tipo de segmento? Porque a gestão de manutenção, ela não varia muito. Eu trabalhei em inúmeras empresas de mercados diferentes, de portes diferentes, enfim, com características bem distintas uma da outra no que diz respeito aos processos produtivos, etc. E a gestão da manutenção não varia tanto assim. E outra coisa, como eu falei, o software, a gente vai, a primeira mão aqui, vou falar que de manhã vocês vão receber um e-mail onde eu vou falar todos os detalhes de quando a gente vai lançar o software. Vai ser nessa quinta-feira, mas nesse e-mail eu vou falar tudo certinho. Então vai ser essa semana, e antes da gente lançar esse software, a gente levou ele para o mercado para fazer vários testes, ajustes, etc. Então o software já está rodando em várias empresas de mercados bem distintos um do outro, no ramo alimentício, ramo de construção civil, de serviços, enfim, de fabricação de equipamento industrial, enfim. Então, são vários ramos distintos, bem distintos um do outro, de energia, por exemplo. Tem várias empresas já utilizando e ele ele consegue fazer com a gestão da manutenção assim, de uma forma bem simples, não importa o segmento, tá? O PCP que libera as máquinas para intervenções tem que ter essa integração. Na verdade, o seguinte, vamos lá. Então eu vou falar isso, guarda aí, tá, Valdeci? Guarda bem isso daí que eu vou falar isso na programação da ordem de serviço, tá? Vou falar sobre essa integração aí, uma sinergia boa entre a manutenção e a produção, tá? O processo. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou encerrar as ordens de serviço da semana anterior. Então vamos lá no Melvin. Mostrei ele semana passada, eu estou nele aqui de novo, basicamente em 4 abas. Eu não vou muito falar do software hoje, sim, como que ele pode nos ajudar aqui no dia a dia, na rotina, tá? Então essa é a primeira tela do dashboard, que são os cards aqui com alguns números, né, do nosso processo e os indicadores. Então eu estou colocando bem real aqui, essa é uma base de testes minhas, estão vendo que não tem nada alimentado indicador. Isso daqui é proposital. Por quê? Porque se você está partindo do zero, você vai passar por isso aqui também. E como é que faz com que isso comece a rodar? E aí que eu quero mostrar partindo do zero exatamente. Então é o seguinte, Igor, mas eu não tenho nenhuma ordem de serviço para encerrar, eu estou começando agora. Então vamos lá, vamos em ordem de serviço. Em ordem de serviço, então, eu vou visualizar todas as ordens de serviço que eu tenho no sistema e o que eu estou, esse símbolozinho aqui, ele representa, tem vários aqui diferentes, ele representa o status da ordem de serviço, onde ela se encontra. Então aqui, por exemplo, aguardando, planejada, aqui encerrada e assim por diante. Tem programada aqui também? Não. Tem em execução, enfim. Então, e aqui a gente vai filtrar esse status da ordem de serviço.
Então é o seguinte, a primeira coisa, o que eu vou fazer na segunda-feira? Eu vou encerrar as ordens. Então, quais ordens que eu vou encerrar? Então, eu vou filtrar aqui somente as ordens que estão em execução, tá? Que no caso aqui, só uma é assim mesmo, vai iniciar com poucas ordens de serviço e depois você vai ver que vão ter muitas ordens de serviço que você não vai dar conta de tudo aqui, mas é assim mesmo, justamente a gente tem um indicador chamado backlog que mede justamente as atividades a serem feitas, mas que ainda não foi feita, né? Então vamos lá, eu pego essa ordem de serviço aqui e eu tenho ela impressa, por exemplo, né? O executante foi e me entregou essa ordem de serviço. Então eu venho aqui na edição da ordem de serviço, tem todos os dados dela, e eu vou aqui primeiro o seguinte, eu posso registrar aqui em documentos a ordem de serviço, eu posso tirar uma foto dela, e seleciono simplesmente, coloco a foto para o meu computador e simplesmente seleciono o arquivo aqui a partir do documento que eu tenho no computador aqui e, enfim, e anexo aqui a ordem de serviço, a foto da ordem de serviço, já é o seu histórico. Então, o seu histórico fiel, né? Você não precisa passar limpo o que foi escrito na OS, enfim. Mas aqui que nós vamos encerrar a ordem de serviço. Então aqui eu sei da ordem de serviço qual que foi a execução, quando que aconteceu. Aqui, como a programação foi feita para o dia 22, de 7 às 8, ele já preenche a data início e hora início, contando que foi no dia 22 às 7 horas da manhã. Porém, eu posso editar isso daqui, então ele já está adiantando minha vida, mas não foi isso que aconteceu, por exemplo, na prática. A gente iniciou às 9 da manhã e finalizamos no dia 22/4, às 10h30. E encerramento, o que é isso? Pode ser que a execução foi até às 10h30, mas o encerramento da OS, do serviço em si, foi dado às 11 horas, porque até testar todo o equipamento, tudo, liberar a produção, então ele foi feito às 11 horas. Por que a gente coloca essa data de encerramento também? Porque é o seguinte, eu vou calcular disponibilidade. E a disponibilidade vem desse campo de indisponibilidade. Essa indisponibilidade, qual que foi o início dela? Pode ter sido no início da solicitação, no início do programado, mas foi no início da execução, por exemplo. Então foi desde as 9 da manhã, quando parou o equipamento, até o encerramento dela. Não até o final da execução, mas até o encerramento. Então eu salvo essa tela, ele está me dando 2 horas de indisponibilidade. Então, ou seja, ele ficou 2 horas indisponível para produzir naquele momento. Porque foi das 9 até as 11, né? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, não, foi no final da execução, então ele daria 1h30 de indisponibilidade, né? Mas como foi encerramento, a gente tem 2 horas de indisponibilidade. Por isso que saem todos os relatórios ali aqui no dashboard, né, do que a gente está prevendo aqui por equipamento, enfim. Então vamos lá, vamos novamente para a gente não perder aqui a nossa rotina. Eu estou falando então de segunda-feira e eu vou encerrar todas as ordens de serviço. Mas ela não foi feita, então tá bom. Então a gente continua com aquele status, né, continua com o status que ela estava de programado, planejado, enfim. E a gente vai fazer uma nova programação dessa ordem de serviço. Então repara que eu encerrei, foi a número 5 aqui, ela está como encerrada, né? Então vamos voltar de novo, se eu não errar de tela agora. Isso. Então essa já foi, né? Já fizemos essa ordem. Vamos ver onde que eu colo. Aí, ó. Opa! Meu Deus do céu. Isso aí. Então, essa na segunda-feira já foi feita. Então, vamos passar para terça-feira. Vamos planejar as ordens de serviço. Antes, deixa eu ver os comentários aqui. Igor, utilizando como exemplo uma concessionária. Uma OS é cada serviço previsto ou OS é o agrupamento de vários serviços? Tá, no veículo, né?
O Eymar já respondeu aqui, é o mesmo que eu responderia. Tudo é assim, José Roberto. Várias respostas podem ser que, eu até falei assim, eu responderia a mesma coisa do Eymar. Nós trabalhamos juntos, somos sócios, mesma metodologia, manutenção e ação, e mesmo assim opiniões podem divergir. Por que isso? Porque você vai ver o que é melhor para você naquele momento, o que vai ser menos burocrático e vai funcionar mais, entendeu? Daria das duas formas. Numa concessionária, por exemplo, o que me parece mais prudente é fazer uma única ordem de serviço, porque ela vai trabalhar bastante com revisões, né? Então você coloca tudo, uma revisão numa mesma ordem de serviço. Eu acredito que seja mais ponderado aí nesse caso. Mas cada caso é um caso, tem que avaliar o que é melhor. Por exemplo, se eu estou falando de manutenção de automóveis em geral, eu abri várias ordens de serviço para o mesmo equipamento, baseado em inspeções, enfim. Então, vou executar a ordem de serviço por ordem de serviço, né? Não sei se eu respondi, mas seria isso. Então, vamos lá. Vamos para terça-feira, vamos para o planejamento, que é a provisão de recursos. Vamos voltar ao Melvin. E como é que a gente faz isso? Então, eu quero planejar minhas ordens de serviço. Ou seja, primeiro, a ordem de serviço está aguardando. Então, eu vou filtrar só o aguardando aqui, que são as ordens de serviço que estão aguardando o planejamento. Ou seja, ela ainda não foi planejada, ainda não foi provido o recurso. Quando a gente filtrar, mais uma vez, essas ordens foram as que eu abri a semana passada, então não quis encher o software aqui de ordem de serviço justamente para mostrar que inicialmente vai começar com poucas ordens, mas ao passar do tempo essas ordens vão ficando cada vez um número maior de ordens de serviço. Então vamos lá, na terça-feira eu estou por conta de planejar tudo isso. Então o que é planejar? Prover recursos. Então eu vou abrir uma por uma dessas ordens de serviço e vou ver que recurso que ela precisa. O planejador geralmente é uma pessoa experiente a ponto de conhecer o que precisa ser feito. Por exemplo, completar nível de óleo do redutor de acionamento da matriz de conformação. Beleza, então eu preciso de óleo. Qual que é o óleo lá? Um óleo 68, por exemplo. Se eu não sei, eu procuro no manual do equipamento, eu vou procurar no histórico da ordem de serviço anterior, enfim. E eu vou planejar, então, aqui na aba planejamento. Então, eu vou adicionar os recursos aqui. No caso, eu só vou precisar de material, que é um óleo 68, por exemplo. Tipo de recursos materiais, a quantidade... eu vou ter que saber quanto que eu vou precisar. É um redutorzinho pequeno, tudo, então vou precisar de 1 litro, que esse custo vai ser R$20, por exemplo. Óleo caro, né? Mas tá bom. Opa. Tá aqui. Óleo 68, R$20, enfim. Eu tenho esse óleo? Não, esse óleo já é de estoque, tudo, então tá disponível. Beleza, então eu clico em disponível. Ok, ele já tem. Se ele ainda não tivesse disponível, eu tiro o disponível dele. Vamos lá. Voltei aqui na carteira de serviço. Então, vou filtrar novamente só o aguardando aqui. Essa é a minha ordem de serviço número 18, né? Que eu ainda não tenho óleo, mas eu já coloquei o que precisa, já pedi para comprar tudo. Quando chegar o óleo e o setor de suprimentos, de compras, enfim, me der um ok, chegou o óleo. Eu volto nessa ordem de serviço e coloco como disponível, tá? Prender melhor o cabo elétrico vindo do painel. Então o que eu preciso para prender esse cabo elétrico, fixar ele melhor aqui? Então vou na parte de planejamento e vou aqui eu vou colocar presilhas, por exemplo. Isso é um material de estoque, tem aqui e tal, vou precisar de 10 presilhas, custo de R$5, mexaria aqui, beleza. Então eu estou planejando os materiais que eu preciso para essa OS. E essa eu tenho, está disponível. Então quando eu cliquei em disponível, ela já vai constar como planejada. Essa ordem de serviço então está planejada. Tanto que eu não vou ver mais ela aqui no meu filtro, né? Aqui ela não aparece mais para mim. Aqui vamos colocar o planejada de novo. Essa número 17 que eu acabei de planejar.
Só que eu estou na terça-feira, eu só estou provendo recurso, eu tirei o dia para fazer isso. O André Luiz, boa noite, tentei baixar o software para teste, tentei entrar pela senha de acesso que foi enviado no meu e-mail, mas dá erro. André, ainda não tá, nós ainda não colocamos em teste justamente porque a gente vai lançar o software essa semana, nessa quinta-feira, e aí a gente vai colocar em teste a partir da próxima semana o teste de 14 dias aí. Vai poder testar por 14 dias, mas nessa quinta-feira a gente lança o software para o mercado aí oficialmente. Então ainda não está, essa funcionalidade ainda não está sendo, não está funcionando ainda não. Talvez você, nosso TI está mexendo nesse exato momento, hoje passou mexendo o dia inteiro para configurar esse teste grátis, já deixar tudo pronto, só que talvez você tenha clicado justamente na hora em que alguma coisa esteja sendo configurada e foi mandado para o seu e-mail, mas não está funcionando ainda, tá? A gente até deixou no site lá que vai ser a partir de quinta-feira. Quinta-feira, então, vai ser o pontapé inicial, nós vamos enviar um e-mail amanhã de manhã, explicando tudo certo, como é que vai acontecer isso. Então, na quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer um webinário ao vivo aqui para fazer o lançamento oficial do software, tá? No mercado. Enquanto isso, o Eimar vai conversando com você aí também no privado, beleza? Então vamos lá. E eu vou para a ordem de serviço número 10, inspeção mecânica mensal com equipamento parado. Planejamento, o que eu vou precisar, né? Aliás, deixa eu ver nas ações aqui. Verificar ruídos anormais do redutor. Não, eu não vou precisar de nenhum planejamento aqui. Só mesmo vou colocar os recursos que ele precisaria aqui enfim, para fazer a inspeção dele aqui. Enfim, eu poderia colocar, sei lá, lanterna, que é o que ele precisa para recursos aqui. É o que ele já tem mesmo, então vai ser custo zero, é o do próprio inspetor. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá? E eu tenho isso daqui tá planejado, por exemplo. E assim por diante. Então, vou fazendo para todas as ordens de serviço, tá? Vou fazer rapidamente aqui, só para a gente ter um número de ordens de serviço maior planejados, tá? Então, vamos lá. Planejamento. Que é medir desgaste e tal. Vou colocar um paquímetro aqui. Materiais, não tem custo porque ele já tem essa ferramenta e tal. Vou colocar como disponível também. E assim vai. Fazer para todas as ordens de serviço, eu acho que já tem algumas boas aqui planejadas, né? Deixa eu filtrar aqui. As planejadas. Tá, já tem algumas aqui planejadas. Então vamos voltar lá na nossa rotina. Ó, então na terça-feira eu fiquei o dia inteiro provendo recursos, ok? Então, ok, fiz a terça-feira provendo recurso o dia inteiro. Vamos lá, boa noite, é o Ademir da Ecoforte. Opa, beleza, Ademir? Como o Melvin é online, pode ocorrer algum caso de congestionamento? Ele funciona offline? Vamos lá. Como é que funciona isso, né? A nossa base de dados hoje está na Azure, que é da Microsoft. Então, é uma nuvem que enfim, ilimitado o que cabe nela, é ilimitado. Então não tem esse perigo aí de estar com rede congestionada, nada disso não, tá? É da mesma forma que vários softwares hoje que funcionam via web funcionam sem dar pau nenhum, tá? Nós estamos falando do que está acontecendo hoje na atualidade. E hoje ele não funciona offline, tá? A ideia não é funcionar offline, enfim. Se for uma necessidade do mercado, a gente pode até
prever isso, mas hoje não, é tudo online justamente para dar essa velocidade aí que a gente precisa. Tá? O Ademir aqui é parceiro nosso também, já está com o Melvin lá funcionando também, uma das empresas que está em teste aí, enfim, estamos juntos. Na quarta-feira, então, nós vamos programar as ordens de serviço. Então tá bom, então eu tirei a quarta-feira para eu confeccionar o cronograma semanal. Então o que eu faço? Vamos lá no Melvin. Então eu filtrei todas as ordens planejadas, ou seja, tudo que eu já provi recursos para ela. Eu não vou colocar uma ordem de serviço, não posso programar uma ordem de serviço que eu ainda não planejei ela, ainda não coloquei, ainda não tenho recurso para ela. Como é que eu vou colocar numa linha de tempo para alguém executar se eu ainda não tenho recursos, né? Então eu tenho todas essas OS aqui planejadas. Então vamos lá, aqui na tela de programação. Então na tela de programação tem várias ordens de serviço aqui que eu vou poder programar. Nós estamos na semana 17, mas eu estou falando que eu vou programar para a semana 18, que é a próxima semana. Então não é mais para essa semana. Essa semana eu já era para ter programado tudo na semana anterior. Então eu vou programar para a semana seguinte. Então, basicamente, o que eu vou fazer é só pegar a ordem de serviço e arrastar para o dia e para a pessoa que eu quero. Simples assim, tá? Então a ordem de serviço número 12, arrastei para cá, ele conta como uma OS e um homem-hora. Ah tá, aqui é o momento de eu falar também, respondendo ao Valdeci, da sinergia entre planejamento, o PCP e o PCM, né? É justamente isso. Por que eu arrastei essa ordem de serviço? E aqui eu teria um filtro aqui de equipamento, como eu só estou com ele cadastrado no sistema, todas as ordens de serviço são referentes a esse equipamento. Mas por que eu coloquei, por exemplo, na quarta-feira essa ordem de serviço referente a esse equipamento? Porque eu já programei com o PCP que quarta-feira é a parada dessa área, ou desse equipamento, enfim, para manutenção preventiva. E aí eu vou colocar todas as ordens de serviço para esse dia. Tá? Então aqui, ó, 2 ordens de serviço, 7 HH. Praticamente eu já preenchi todas as horas do João, por exemplo. Agora o José, eu vou colocar para o José aqui, claro que as ordens de mecânica para os mecânicos, as ordens de elétrica para os eletricistas, né? Uma OS, 2 HH e vou colocar mais uma ordem de serviço aqui, deu 3 HH e mais uma ordem de serviço, deu 7 HH também. Então aqui praticamente estão todas as horas preenchidas do João e do José para quarta-feira e assim por diante. Claro que quando eu tiver ordem de serviço, todas as anomalias que eu tenho para resolver na fábrica toda, isso daqui vai ter um número de ordens de serviço que a gente não vai conseguir programar tudo. E isso é ótimo, porque a gente está com o mapeamento completo, está com a manutenção, tá com todas as anomalias na mão, sabendo o que está acontecendo na fábrica toda. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer isso daqui. Parece simples, né? Eu falei assim, pô, mas eu vou tirar a quarta-feira inteira para fazer isso. Mas isso daqui é um quebra-cabeça. Eu só fiz de 5 ordens de serviço para um único dia para 2 pessoas. Mas às vezes você tem uma equipe de 10 pessoas que você vai ter que ver, olha só, por exemplo, deu 7 HH, mas eu tenho que preencher mais 1 hora aqui para dar os 8 HH. Então, qual ordem de serviço que vai ser? Enfim, é um Lego isso daqui, tá? É bem isso. A gente vai montando esse quebra-cabeça para aproveitar ao máximo a mão de obra que a gente tem, ou seja, o recurso que a gente tem para executar o maior número de atividades possível. Então vamos voltar à rotina novamente, de planejamento, programação e controle da manutenção. Então quando eu fiz aqui a quarta-feira, eu programei, então tem todas as OS que estão, no meu caso aqui, né, todas as OS que estavam planejadas eu programei, mas é o que eu falei, né, nunca acontece isso na prática, né? Você vai ter muito mais ordens de serviço já planejadas para serem executadas que não vai dar conta de executar tudo. Então, quinta-feira, pendências do planejamento da programação, ajustes finais. Ou seja, cara, olha só, então vamos voltar lá. Tá muito crítico tá muito crítico o que uma ordem de serviço ou outra, por exemplo, tá muito crítico uma ordem de serviço aqui que eu ainda não programei porque não chegou material,
ele nem aparece aqui, então ela está como não planejada. Vamos voltar lá. Então ela está como aguardando, né? Então uma ordem de serviço aguardando, ela ainda não está planejada e eu preciso, essa daqui, por exemplo, completar nível do óleo do redutor. Olha só, se você for ver, é uma ordem de serviço de prioridade alta, mas que ainda não tem material, mas esse material pode chegar a tempo. Então eu estou deixando ele, um ajuste final ali para eu fazer na quinta-feira, para colocar ela ainda na minha programação. Então quinta-feira, suprimento, chegou material? Chegou, tal. Então coloco como disponível, ele atualizou o status dela, né? Ela agora vai estar como planejada. Eu venho na programação e coloco para ser executada ainda durante a semana que vem, que a gente está colocando aqui. Ó, preencheu as 8 horas, 3 ordens de serviço para o João na quarta-feira, preencheu as 8 horas dele para o mesmo equipamento. Então isso é importante a gente sempre trabalhar com folga, entre aspas. Eu não estou falando que vai ficar à toa, pelo contrário, o que mais tem é trabalho, né? Ainda mais no planejamento. Mas eu estou falando sim de ter dias bem estruturados. Ó, segundo, então, eu estou encerrando todas as ordens de serviço. E entenda o seguinte, né? Nossa, Igor, mas você vai passar um dia inteiro para encerrar as ordens de serviço? Eu não sei qual que é o seu volume. Às vezes vão ter 150 ordens de serviço para serem executadas, para serem encerradas no único dia, que não é pouco, né? Planejar, nossa, planejar realmente aquela função mais, na minha opinião, a mais dinâmica de tudo aqui, é buscar recursos, é saber o que ele vai precisar para executar, é buscar isso, às vezes não tem claro, né? Então você vai ter que buscar em desenho, buscar em manuais, você vai ter que conversar, às vezes, com fornecedores, etc. Então essa é uma função assim que geralmente fica algum restício. Agora o mais interessante é que o planejamento não gera em função da programação. Eu não vou planejar só o que eu quero programar, eu vou planejar tudo para eu ter opção, para eu chegar nessa tela aqui de programação e ter muitas ordens de serviço para me dar a opção de montar esse quebra-cabeça. Senão eu fico muito engessado aqui e a coisa não amarra aqui de uma forma que deveria. Tá? Então, nesse sentido. Então, quinta-feira eu fiz os ajustes finais, né? Arrumei as pneus e na sexta-feira, esse é um sonho, tá? Esse é o que eu sempre prezei. Sexta, atividade de melhoria do planejamento. Então, o que nós vamos fazer na sexta-feira? Nós vamos abrir o Melvin, vem no dashboard, lê todos os indicadores, o que está acontecendo, backlog, como é que ele está, o atendimento ao plano, como que está isso, atendimento ao plano preventivo, o atendimento à programação, a disponibilidade. A gente vai ler esses indicadores e criar um plano de ação para esses indicadores. Então quando o ciclo finaliza. Ou seja, olha só, vamos voltar então na rotina. Na segunda-feira, então, eu encerrei o ciclo da semana anterior, que é o planejamento, programação e controle. Então, eu estou encerrando o ciclo da semana anterior. Estou iniciando um novo ciclo dessa semana, que vai ficar terça, quarta e quinta, para eu deixar tudo preparado para a próxima semana. E na sexta-feira, eu estou corrigindo todos os problemas que a gente vem tendo e que precisam ser corrigidos para que esse ciclo gire de uma forma a ser melhorado continuamente. O que pode ser aqui? Pode ser essas atividades de melhoria, a gente pode fazer uma live só para isso. Mas eu faço geralmente em cima daquele fluxograma de planejamento, programação e controle da manutenção, onde eu vejo cada atividade que precisa ser feita e o que está pior. Ou seja, eu preciso aqui, por exemplo, os planos de manutenção não estão muito bons. Eu estou gerando muita ordem de serviço que, na verdade, deveria estar no plano de manutenção. Beleza, eu venho aqui no equipamento que está cadastrado, venho no plano de manutenção, vejo, reviso, incluo aqui o que precisa ser feito no plano mestre que vem na ficha de manutenção preventiva, gera uma nova ordem de serviço, igual eu falei na semana passada, e vamos embora. Então ela vai estar na ordem de serviço aqui. E assim por diante, tá? Então a gente tem que entender que a manutenção é um ciclo, tá? O planejamento, programação e controle da manutenção é um ciclo
que eu entendo como um ciclo semanal. Então a gente vai rodar esse ciclo toda semana. E o interessante é que é o seguinte, por exemplo, eu separei aqui até as 20 horas para falar sobre esse assunto. A gente fala de uma maneira tão simples, tão rápido, que não precisa desse tempo todo. Eu não gosto de ficar enrolando demais em coisa que não é, que a gente pode complicar o simples. A gente tem que procurar ser o mais simples e menos burocrático possível. Então é o seguinte, nós construímos uma ferramenta que ela é intuitiva. Ou seja, primeiro, cara, nós vamos cadastrar os ativos que a gente tem. Nós vamos dar manutenção em quê? Não sei o que eu tenho. Não, então primeiro cadastra aí, cadastra todas as áreas produtivas, todos os equipamentos, tudo. O que eu vou fazer depois? Esses equipamentos, quais as características técnicas desse equipamento? Vamos cadastrar os dados técnicos dele, vamos definir a criticidade dele, quanto crítico é para o processo. E aí a gente define as estratégias de manutenção. Através das estratégias de manutenção, vamos criar os planos de manutenção. Para quê? Para gerar as ordens de serviço automaticamente. Então, quando a gente vem para as ordens de serviço aqui, e olha só, eu brinquei aqui rapidamente, gerei algumas ordens de serviço, eu estou falando de um único equipamento. Imagina isso daqui tudo, e foi rápido aqui, que eu deveria gerar 5 vezes esse número de ordens de serviço, pelo menos. Imagina isso multiplicado por 10 equipamentos, por exemplo, o que numa fábrica tem muito mais do que isso. Então, as ordens de serviço, para a gente fazer essa gestão de uma forma eficaz, a gente tem que tornar o sistema muito simples. E aqui eu tô facilitando minha vida quando eu cadastro um novo plano de manutenção, porque, por exemplo, aqui ó, inspeção mecânica, preditiva mecânica, inspeção elétrica, preventiva periódica, todas essas ordens de serviço estão vindo de planos de manutenção. Então eu faço o sistema trabalhar automaticamente a meu favor. Eu já estou falando para o sistema o seguinte, cara, mensalmente você precisa me entregar essa ordem de serviço. Semanalmente você precisa me lembrar que eu preciso fazer isso daqui. E aí a gente vai programando, ou seja, colocando numa linha de tempo tudo isso, né? Como a gente mostrou aqui. E aí colocando nessa linha de tempo, depois a gente vai colocar essas ordens de serviço em execução para gerar todos os indicadores e aí sim rodar o ciclo novamente.